assim. Fala galera, tudo bem? Eu sou Larissa Nassif. Sou Lucas Nassif, nós queremos muito dar bem-vindo a vocês que estão aqui agora com a gente. E hoje nós queremos conversar com vocês sobre não viver a mesma história que os nossos pais. Deixar claro que o objetivo é de alguma forma conversar com vocês sobre a sua individualidade e não sobre me revoltar com os meus pais, dizer que eles são terríveis e achar que a história deles é um desastre. Não, eu sei que tem muita gente que está vendo aqui que a história dos seus pais são admiráveis e que você sim tem vontade de seguir um legado, colocar para frente. E se é boa, vá para frente mesmo, é importante. Se isso vai de acordo com a vontade de Deus, não mude, não despreze essa história. Mas eu sei que existem, às vezes, algumas pessoas que possam ter esse desejo, poxa, eu não quero viver isso, esse ponto. E eu queria conversar com você, porque eu sei que ainda que a sua família seja maravilhosa, sabe? Tipo, família do riquinho, né? A família, assim, maravilhosa. Eu sei que a sua família tem defeitos, seus pais têm defeitos. E é um desafio muito grande, gente. Acho que a Lari vai entender o que eu vou dizer aqui. É um desafio muito grande pra gente chegar no momento e falar assim, cara, eu vou começar a tomar as minhas decisões, a fazer por mim as minhas coisas, a decidir os meus caminhos, Construir a minha história, até porque às vezes tem muitas pessoas que estão dentro de uma casa e que elas têm a dificuldade de falar assim, cara, eu vou fazer isso. Os meus pais fizeram isso, mas eu vou tomar essa decisão para minha vida. Então, para começar, eu acho que é importante, o primeiro ponto é você observar. Acho que o primeiro ponto é esse. Se você não gosta, ou melhor, Lucas, eu nem sei, sabe, o que é ruim. Então, a minha ideia para você é que para sua individualidade ser formada, você vai ter que observar se os seus comportamentos estão sendo os mesmos dos seus pais ou se os seus comportamentos têm um pouco de você nisso aí. Se tem um pouco de você, então eu acho que você está no caminho certo. Se tem muito dos seus pais, eu acho que é importante, mas eu acho que é importante você reavaliar. Ser você, né? Dizer do que você gosta, do que você não gosta, e observar isso em você. Observar isso em você. A primeira coisa é isso. Segunda coisa, eu acho que é você observar nos seus pais coisas que você não quer trazer para sua vida, né? Olhar e ver, cara, eu não quero isso daqui, isso aqui, entendeu? Afinal, seus pais não são perfeitos. Eu acho que o terceiro ponto, que é muito importante, é tipo assim, não limitar a minha história aos dos meus pais. Por exemplo, existem muitos casos de meninas que não querem se casar porque dentro da sua casa não teve uma boa experiência em relação ao seu pai, com a sua mãe. E por isso ela se limita a não viver um casamento. E na verdade, o que eu preciso é decidir que eu vou reconstruir uma nova história, que eu vou viver um casamento sim, não igual ao dos meus pais, vou fazer diferente e a ideia é gerar força diante da frustração que foi a história dos seus pais. E não perder força, não desacreditar sobre alguma coisa. Eu sei que nós tendemos a deixar de acreditar diante de histórias ruins, mas eu preciso acreditar que existe um Deus que cuida do meu futuro, que cuida dos meus sonhos e que cuida dos meus projetos. Então, se um dos projetos é ter um casamento feliz e não viver a história que os meus pais viveram, nós vamos viver uma história linda. Estou recebendo. É isso. Acho que é isso aí. Você precisa entender que, ainda que tenha sido perfeita a história dos seus pais, Deus tem uma história para você, né? E naquilo que não foi bom na história dos seus pais não significa que vai se repetir na sua vida. E eu acho que a última coisa para a gente finalizar com vocês aqui é que você procure tomar decisões diferentes naquilo que você entender que precisa ser. Não, de novo.
acho que pra gente terminar, a última coisa é você ver quais coisas e quais momentos, quais decisões que não foram boas para a história de seus pais e fazer diferente. Tem tanta gente que tem dificuldade de tomar uma decisão diferente e acabam vivendo a mesma história. Decisões iguais, repetidas e parecidas vão repetir, vão reproduzir uma mesma história. Pronto. Então, eu acho que você precisa olhar e falar assim, cara, nisso aqui eu acho que não foi tão bom, então eu vou fazer diferente. Eu Mesmo acho que você tenha isso, você... Exatamente. Seu pai pode ser um herói para você, só que não queira errar, e nem ele. Vou te falar uma coisa, nem os seus pais. A Lari tá grávida, a Helena tá no ventre. Eu e a Lari não queremos que a Helena erre aonde a gente errou. Então nem os seus pais querem isso. Seus pais querem sim que você veja ele como uma referência, não tenho dúvida, mas também não tenho dúvida que eles querem que você vá muito mais longe, cresça e acerte muito mais do que eles. Então, é isso aí, né? Só pra finalizar, sim, claro. Só pra contar uma experiência minha, ó. Depois que nós casamos, eu me sinto muito mais eu do que eu era antes. E isso é interessante porque no nosso casamento, a gente deu a liberdade, ou temos construído essa liberdade do outro ser o que de fato ele é. Porque às vezes nós moramos em uma casa e desde cedo nós viemos dessa casa, vivemos no mesmo mundo a vida inteira e aí determinamos quem nós somos mediante aonde nós vivemos. Nós não temos outras experiências, nós não alcançamos outros ambientes, nós não conhecemos outras realidades e isso limita quem nós somos. Então, para somar os conselhos que o Lucas deu aqui, no segundo ponto, é interessante você avaliar quem você é. Se as suas ações, se as suas escolhas, as suas decisões são só por influência dos seus pais ou de uma referência espiritual ou paterna que você tem. Quem é você? Aonde que você está vendo que isso é algo que você decidiu, é algo que você gosta e mediante a isso construir a sua história, formar a sua personalidade, algo que não tem influência de ninguém, ou se tem a influência, é uma influência positiva, construa a sua história, construa o que Deus tem para você. Exatamente. Se permita construir. Antes da gente terminar, eu queria deixar muito claro que a nossa intenção com esse vídeo, eu sei que é um vídeo um pouco delicado o assunto, porque pode gerar sobre alguns pais que estejam vendo, ou sobre pais que vão acompanhar vocês assistindo, pode gerar sobre eles uma preocupação quanto a esse assunto. E eu quero deixar claro que a nossa intenção, se você observar no que a gente disse, não é colocar você contra os seus pais, não é dizer para você se revolte, não queira viver a mesma história, não veja seu pai e sua mãe como referência. Não. Nós só estamos dando conselhos para que você queira sim viver a sua história, respeitando a história dos seus pais, entendeu? Respeite eles, respeite as decisões certas e as erradas que eles já tomaram na vida. Eles são seres humanos, né? Faça isso com tranquilidade. Acho que você precisa pedir a Deus, acima de tudo, Deus, sabedoria. Guia a minha história, me ajuda a viver a história que o Senhor projetou para minha vida. E para terminar, quero apenas dizer e liberar uma palavra para você que está aqui com a gente até agora. Eu recebo. Em nome de Jesus, você não será a mesma coisa e nem viverá a mesma história que seus pais. Pronto. Você vai ser muito melhor, você vai chegar muito mais longe, você vai ver Deus sendo o autor da sua história em todos os momentos. Deus te abençoe. Amém. Valeu.